A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê valor às bênçãos do Senhor. Não seja como Esaú, profano. Profano é aquele que torna vil, sem valor, as bênçãos, aquilo que é sagrado. Então a Bíblia diz que Deus amou a Jacó, mas aborreceu a Esaú. Nós não sabemos por que Deus amou a Jacó e não a Esaú, mas nós sabemos que Esaú foi profano, porque a Bíblia diz, ele trocou, ele vendeu a bênção, a promessa de Deus, ele trocou por um prato de lentilhas. E olha o que a palavra diz a respeito desse assunto. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, Esaú buscou a bênção com lágrimas, mas não pôde mais recebê-la, porque ele profanou, ele tornou vil aquilo que Deus havia prometido. Então Deus não se agrada quando nós não desejamos, não perseveramos por aquilo que ele prometeu nos dar. E nós vamos ver como Jacó, ele era persistente. Quando ele queria uma coisa, ele queria de verdade. Quando ele chega ali, quando está indo a caminho de Padã Arã, Jacó tem um encontro com Deus. E naquele lugar que ele passa a chamar de Betel, ele faz um voto com o Senhor. E olha bem qual foi o voto que Jacó fez. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então Jacó está dizendo para Deus, se o Senhor me levar em segurança, me der roupa para vestir, alimento para comer, eu te servirei, e tu serás o meu Deus, e entregarei o dízimo de tudo quanto o Senhor me der. Parece até que Jacó está dando uma condição para Deus, para que ele o sirva. Mas nós temos que entender que Deus se agrada quando nós desejamos ser abençoados. Jacó também, quando estava retornando para casa, para a terra de seus pais, ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Nós vamos ver isso aqui na palavra. Jacó também trabalhou 7 anos para ter a esposa que ele quis ter, que ele escolheu, que ele desejou, que Deus colocou no caminho dele. Então, nós temos que entender o valor de desejar, de querer ser abençoados. Olha aqui o que diz. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Jacó disse, eu não te deixarei ir, se não me abençoar primeiro. Deus chamou Jacó de príncipe, porque ele lutou. Isso é fé. Quando nós temos a certeza que Deus quer nos dar, Ele apenas está esperando da nossa parte um desejo verdadeiro, uma fé verdadeira de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Muitas vezes nós banalizamos a promessa, a bênção. Dizemos,
Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Se for da vontade de Deus, Ele me abençoa. Se não for da vontade de Deus, Ele não me abençoa. Nós temos que mudar esse pensamento, ter uma mente transformada pela palavra, porque o Senhor já nos abençoou em Cristo Jesus. Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, e por meio da pobreza dele, ele nos tornou ricos nele. Paulo diz que Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, não é que Deus quer ou não nos abençoar, porque Paulo também diz que tantas quantas forem as promessas de Deus para nós, nós temos em Cristo o sim. Não é o sim ou não, mas o sim. Nós temos que nos apropriar das promessas, conhecer quais são essas promessas e crer que Deus já nos abençoou. E qual foi a bênção que Jacó desejou tanto a ponto de enganar o seu próprio irmão? Jacó desejou ser líder da tribo dele. Ele desejou herdar tudo aquilo que o chefe da tribo herdaria. Então nós devemos desejar posição de liderança? Não, nós devemos desejar e valorizar o chamado de Deus para as nossas vidas. Não importa qual seja esse chamado, nós temos que ser fiéis naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não agir como o povo hebreu agiu no deserto. A Bíblia diz que quando Moisés enviou os 12 espias, 10 desses espias infamaram a terra. E o que é infamar? É depreciar, é desonrar a terra prometida. Enquanto Josué e Caleb foram os únicos que creram, que desejaram, e por isso, daqueles 12 espias e de todo aquele povo acima dos 20 anos de idade, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. E Caleb disse, depois que já havia se passado 45 anos, ele diz que ele falou para Moisés aquilo que havia no coração dele. Ele disse, eu falei como senti no meu coração. Então Caleb tinha fé no coração. Jesus disse que tudo que nós dissermos e não duvidarmos em nosso coração, mas crermos que se fará aquilo que dissermos, então tudo sim será feito. Então é no nosso coração que nós cremos. E quando Josué foi realizar a partilha da terra, olha o que Caleb disse para Josué. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Então Caleb diz acima que ele já tinha 85 anos. Ele tinha 40 anos quando ele foi espiar a terra. E agora ele estava com 85 anos. Ele diz, assim como era a minha força para o combate naquele tempo, assim é hoje. E eu sei que nessa terra existem gigantes. Os anaquins habitam nessa terra. Mas Deus me entregou os gigantes em minhas mãos e a terra que ele prometeu. Então eu vou entrar, eu vou possuir, eu vou conquistar essa terra.
Então, quando você e eu crermos verdadeiramente, como Caleb creu, nós vamos nos apropriar de territórios onde os maiores gigantes habitam. E isso significa que o nosso coração precisa crer, precisa desejar, precisa confiar para que possamos alcançar tudo aquilo que Cristo já conquistou para nós. Nós vemos também Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel. A Bíblia diz que essa mulher desejou, ela quis mesmo ter um filho. E ela fez um voto ao Senhor dizendo que quando o Senhor desse a ela, se o Senhor a abençoasse com um filho, ela devolveria esse filho para o Senhor. E a Bíblia diz que Ana teve 5 filhos depois de Samuel. Ela teve 3 meninos e 2 meninas. Mas Ana, ela se entristeceu profundamente, ela quis verdadeiramente e ela clamou, ela buscou ao Senhor desejando esse filho. Muitas vezes as pessoas abrem mão das promessas de Deus porque elas acham que Deus não quer abençoá-las e elas se conformam. Elas acham que aquilo que elas desejam não é tão importante assim. Ana poderia acreditar que Deus iria mantê-la estéril pelo resto de sua vida. Ela poderia ter acreditado que não era da vontade de Deus que ela tivesse filhos, mas claro que era da vontade do Senhor, porque ela teve 5 filhos depois de Samuel. Mas Deus estava esperando que Ana desejasse de verdade, que Ana buscasse ao Senhor. Então Deus concedeu a ela o desejo do seu coração. Nós vemos também a mulher ali, cananeia, que foi atrás de Jesus clamando, gritando. E Jesus então parou diante daquela mulher e disse que não era lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Olha bem, mas essa mulher que precisava de uma cura para sua filha, uma libertação, disse para o Senhor: mas meu Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E Jesus se agradou da fé daquela mulher e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Então vejamos como aquela mulher quis ser abençoada e ela alcançou a cura, a libertação, que Jesus disse que é o pão. A cura, a libertação é o pão dos filhos. Nós somos os filhos. Então nós devemos entender aquilo que é nosso, que nos pertence em Cristo Jesus. Vemos também o cego Bartimeu, que clamou, e muitos ali mandavam aquele cego se calar, mas ele gritava ainda mais alto. Então Jesus manda chamar aquele homem, e ele deixa tudo para trás e chega até Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Porque ele poderia querer uma esmola, ele poderia querer muitas coisas. Mas aquele cego disse: Senhor, eu quero ver novamente. E Jesus disse para ele: seja feito segundo a tua fé. Então nós devemos desejar, querer. Em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, Deus diz para o povo: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Então, nós devemos querer comer o melhor dessa terra. Devemos querer a bênção que já nos pertence por meio de Cristo. E não dizer que se Deus quiser fazer, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não faz. Não, não é assim. Nós é que precisamos entender, conhecer a palavra dEle, pensar como Ele pensa. Devemos buscar o reino dEle em primeiro lugar e a sua justiça, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Receba essa palavra e seja abençoado e abençoada pelo Senhor. Até o nosso próximo vídeo. Amém.